Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita, Spiritist Companion, o seu podcast bilíngue sobre a doutrina espírita. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada onde estudaremos, refletiremos e colocaremos em prática os conhecimentos da doutrina espírita. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossos episódios semanais lançados todas as segundas-feiras. Hoje vamos falar sobre uma das perguntas mais universais da existência humana. O que acontece depois que morremos? Essa não é apenas uma curiosidade filosófica ou religiosa. É uma pergunta profundamente pessoal, que todos nós, eu acredito, fazemos em algum momento da vida, seja diante de uma perda, de uma transformação ou simplesmente de uma curiosidade ou um despertar espiritual. Vamos estudar então e entender o que o Espiritismo fala sobre isso? Começamos então com uma mensagem do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier no livro Justiça Divina. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Vejamos como Emmanuel então nos chama a atenção para como que nós estamos aproveitando o nosso tempo, mesmo quando estamos sozinhos. Que tipos de ações, que tipos de sentimentos, que tipos de pensamentos nós estamos cultivando e espalhando. Estes serão os fatores que ditarão onde será o nosso lugar após a morte. Mas esse medo da morte, será que é algo natural? No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos fala que o temor da morte ele é um efeito da sabedoria e da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele, ou seja, esse medo, ele então é necessário enquanto que o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Funciona como um certo contrapeso, um freio, para que a pessoa não negligencie o corpo, que é esse instrumento que que todos nós possuímos enquanto estamos aqui na Terra. Esse medo da morte, então, é muito natural e religiões, através de milênios, exploram essas questões do medo da morte, o que acontece depois que nós morremos, e o Espiritismo vem então trazer mais informações de uma forma muito clara que acalenta nossos corações e nos traz também esperança sobre a realidade verdadeira. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 149, Kardec questiona em que se torna a alma no instante da morte. E os espíritos respondem dizendo que ela volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Ou seja, olhando por esse lado, nós vemos que nós não morremos, não tem uma finalidade tal qual nós aceitamos normalmente. O que acontece de fato é que nós retornamos ao plano espiritual. Voltamos à nossa verdadeira morada, à nossa verdadeira pátria espiritual. A doutrina dos espíritos, então, ela nos traz esperança, ela nos ensina que a vida continua após a morte do corpo físico e que a alma, que é esse espírito imortal, apenas se desprende e segue então a sua caminhada. A morte não é um fim, mas uma passagem, uma volta ao lar. Afinal, nós não somos um corpo com um espírito. Nós somos um espírito com um corpo. Um espírito, em primeiro lugar, que habita momentaneamente, temporariamente, um corpo. Corpo este que irá de passar como tudo que é material ficará para trás. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec dedica capítulos inteiros para descrever, com base em depoimentos de espíritos, o que acontece no instante da morte e logo após. Lá nós aprendemos que a morte ela é simplesmente essa destruição do corpo, que é essa parte material de que a alma se utiliza. A alma então se desprende de forma progressiva e, nos casos dos indivíduos moralmente mais preparados, de uma forma até mais tranquila. Mas é importante que nós entendamos que esse desprendimento do corpo não é igual para todos. A forma como nós vivemos influencia muito como nós desencarnamos e como despertamos no plano espiritual.
Alguns espíritos relatam transições serenas, sentindo paz, amparo dos entes queridos, dos amigos e uma doce certeza da continuidade da vida. Outros já acordam com uma certa confusão, com medo, que seria um reflexo de uma vida sem preparo, sem valores espirituais, mas não como uma punição, sim como uma consequência natural da forma que eles viveram, como nós vimos na mensagem inicial do nosso querido amigo Emmanuel. Por isso é tão importante nós fazermos as 3 coisas que eu falo sempre no começo de todo episódio: estudar, refletir e aplicar. É tão importante que nós consigamos viver com essa consciência espiritual para que quando chega a nossa hora, nós possamos despertar com mais paz, com mais clareza e com mais confiança na continuidade, que aquilo foi simplesmente uma transição para o plano espiritual. De um ponto de vista até talvez um pouco mais técnico, mas é importante ressaltarmos aqui, nós aprendemos que a alma está ligada ao corpo por um envoltório semimaterial chamado de perispírito. É esse corpo sutil que mantém a aparência humana e serve de ligação entre o plano material e o plano espiritual. Então, o que acontece no momento da morte é que o perispírito se desprende do corpo físico e o espírito retoma a sua lucidez aos poucos, ou até mais imediatamente, dependendo do seu estado moral e espiritual. Na pergunta 165 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a alma ela conserva então a sua individualidade após a morte. Nós continuamos, sim, sendo nós mesmos, só que sem aquele corpo de carne. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, nós mantemos consciência, as nossas inclinações morais, os nossos vínculos emocionais, trazemos sentimentos de arrependimento, às vezes, ou sentimentos de paz. Trazemos também nossas memórias, às vezes elas demoram um pouco para voltar, mas às vezes retornam mais rápidas. Isso tudo varia muito, mas é importante lembrar que nós continuamos com a nossa individualidade, aquilo que nós adquirimos ao longo da nossa passagem enquanto encarnados, ou seja, enquanto habitando um corpo físico, não é jogado fora, não é desconsiderado, muito pelo contrário. Isso é muito levado em conta para o local e a forma que nós acordaremos, vamos dizer assim, deste sono aqui na matéria. O Espiritismo nos ensina que não há céu eterno de ociosidade nem inferno de castigos eternos. O que existe é um sistema justo, dinâmico e amoroso, regido pela lei de causa e efeito. Após a morte, meus queridos amigos e amigas, o espírito se dirige ao plano compatível com a sua vibração interior. Então, aqueles que viveram com amor, com humildade, com serviço, se sentem mais leves, acolhidos, são mais rapidamente libertos. Mas os que se prenderam, infelizmente, ao egoísmo, ao orgulho, ao materialismo exacerbado, sentem-se mais pesados, confusos, presos às zonas inferiores. E nós temos na literatura espírita vários livros com exemplos de espíritos que passaram por isso após o seu desencarne. Até porque, como nós aprendemos também no livro Céu e o Inferno, cada espírito cria o seu próprio tormento ou a sua própria paz. Ou seja, aquilo que nós cultivamos em nosso interior será o que nós encontraremos quando a matéria for deixada para trás. E esse cultivo do mundo interior, então, ditará onde nós estaremos também após a morte, seja nos planos umbralinos, onde ainda reina a dor, o ódio, o arrependimento, ou uma colônia espiritual de recuperação, se regenerando das lutas terrenas. E uma pergunta que muitas pessoas têm é se nós vemos aqueles que amamos após a nossa morte. Claro que, guardadas as proporções e os casos específicos, os espíritos, no Livro dos Espíritos, respondem que sim, que se os vínculos de afeto os uniam na Terra, continuarão unidos no mundo espiritual, irão os reconhecer. Esses reencontros são descritos sempre como momentos de profunda emoção, profunda cura. Mesmo até quando as relações foram difíceis, tem sempre no plano espiritual espaço para reconciliação, para aquele entendimento que antes não tinha
e uma evolução em conjunto. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, a morte ela não rompe os laços do amor, porque o amor verdadeiro transcende o tempo, o espaço e até mesmo a morte do corpo físico. O Espiritismo nos ensina, então, que a morte não é esse fim e nem é o destino final. Após um período no mundo espiritual, muitas vezes de descanso, de reflexão, aprendizado, trabalho, eventualmente, o espírito pode reencarnar novamente sem ainda precisar evoluir. Somos espíritos imortais em caminhada rumo à perfeição, e cada existência é uma sala de aula na escola divina do amor. Mas se queremos um despertar mais tranquilo no plano espiritual, precisamos viver com consciência hoje. Os ensinamentos de Jesus, revividos pela doutrina espírita, são um verdadeiro manual de preparação para esse momento da passagem para o outro lado. Perdoar, então, aqui, para que nós sejamos livres. Amar para que nós consigamos distribuir o amor do Pai e elevar a nossa vibração. Servir para que nós cresçamos no bem. Vigiar e orar como nosso Mestre nos ensinou para não sermos pegos desprevenidos e influenciados pelos espíritos de uma forma negativa. Nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a vida futura ela é uma certeza confirmada pela razão e pelos fatos. E se a vida futura é real, então, cada pensamento, cada sentimento, cada ação que nós temos enquanto encarnados tem um grande valor. Aqui estão algumas questões práticas que eu trouxe para o nosso episódio de hoje, baseadas no Espiritismo, que podem nos ajudar a viver melhor e morrer com um pouco mais de paz. Número 1. Refletir diariamente sobre o propósito. Pergunte-se, o que eu aprendi hoje? Será que eu amei hoje? Será que eu fui melhor hoje do que ontem? Tentei vencer os meus maus hábitos? Número 2. Manter o hábito da oração. Porque a prece eleva o nosso pensamento, sintoniza-nos com espíritos superiores, traz serenidade e inspiração tão importantes. Número 3. Praticar o desapego. Valorizar o que nós temos, mas lembrando que tudo aqui é passageiro, exceto o que nós somos. Porque lembrem-se, nós não levaremos o que temos, mas levaremos o que somos. E número 4, na medida do possível, cultivar as nossas virtudes, paciência, humildade, caridade, o perdão até mesmo, transformam esse nosso campo vibratório e fazem com que nós aproveitemos de uma forma muito mais construtiva o nosso próprio presente. Queridos amigos, queridas amigas, a morte então não é esse motivo de medo, mas sim de reflexão. Ela é um retorno ao nosso lar verdadeiro, a passagem do transitório para o que é eterno, que é o espírito imortal. Se nós vivermos com consciência, buscando crescer, buscando servir, amar, confiar, então poderemos encontrar do outro lado não a escuridão, mas a luz. Porque a morte é o retrato da vida. Depende assim de nós o céu que nós podemos iniciar ao sol de hoje ou ao inferno que nos acolherá inflexível na treva de amanhã. A doutrina espírita tanto nos ensina com clareza e amor que a morte não é o fim, mas apenas uma mudança de plano, um retorno ao lar espiritual de onde viemos antes de nascer. Nós não deixaremos de ser nós mesmos, nós não perderemos o amor que já construímos, nem os laços que nós cultivamos. A vida verdadeira continua e ninguém está só ao atravessar esta ponte visível que liga a terra e o céu. O que importa, meus amigos e minhas amigas, não é o dia específico ou a hora, mas como que nós temos vivido o nosso presente. Se nós tivermos em nós mesmos o desejo sincero de amar, de aprender, de perdoar e servir, então saibamos, o mundo espiritual nos acolherá de braços abertos. É isso que acontecerá conosco depois que morrermos, que foi a pergunta deste episódio. Lembremos que Deus é Pai, a espiritualidade é amiga e a vida nunca termina, ela simplesmente se transforma. Muito obrigado pela presença de vocês no episódio de hoje.
Se essa mensagem trouxe clareza, consolo, esperança, compartilhe com alguém que esteja precisando disso também. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Até lá, viva com amor, sirva com alegria e caminhe com a confiança de que a vida, a verdadeira vida, sempre continua. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.